Vamos entrar na palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia? Abram, por gentileza, em Provérbios, num verso tão conhecido, 24, verso 10. Provérbios 24, 10. Já é um verso conhecido. 24, 10. Provérbios, no meio da Bíblia, aí você vai ter facilidade de achar. 24, 10. Diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da tua angústia, no dia da tua batalha, no dia da sua peleja, se você se mostrar fraco, frouxo, no dia da tua peleja, no dia da sua luta, no dia da angústia, no dia da sua dor, na verdade, essa sua fraqueza é porque a tua força é pequena. E por que ela é pequena? Nós vamos estudar isso aqui. Por que que no dia que eu estou diante de um demônio, diante de uma doença, diante de um problema, seja ele qual for, por que que nesse dia diante da angústia, do problema, eu sou derrotado, eu tenho o fracasso, a derrota comigo? O mal de todo ser humano é sempre querer resolver o problema na hora. É sempre querer fazer a coisa na hora, nunca antes, nunca se precaver. Ele diz: se te mostrares frouxo, fraco no dia da tua angústia, no dia da tua adversidade, é que a tua força é pequena. Mas por que que ela é pequena? Porque nos dias em que era para você se fortificar, no dia que era para você se fortalecer, você não fez nada disso. O ser humano, na infelicidade, ele só faz, na hora da guerra, ele só vai fazer naquela hora que ele quer orar, naquela hora ele quer jejuar, quer se consagrar, naquela hora ele quer vir para a igreja, naquela hora ele quer levantar a mão para o céu, ele quer clamar a Deus, e nessa hora ele acaba fazendo muita besteira. Dá uma ida lá comigo, em Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, no versículo 7. Vocês ouviram aí um pedacinho da minha oração? Eu estava orando, você também estava orando, você ouviu a minha oração? Que Deus diz na sua palavra que o povo dele sofreu e foi destruído por falta de entendimento, de conhecimento. Não é diferente. Os anos passam e nós, às vezes, buscamos o que não convém e o que não nos levará à vitória amanhã. Observe isso aqui, Josué 1, 7. Tão somente, Deus falando, esforça-te, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Eu vou pausadamente. Deus está dizendo para o Josué: você deve se esforçar. Não é fácil, mas tem que se esforçar. Não é fácil, mas tem que se lançar, tem que se dedicar. Pastor, eu estou passando por uns problemas dentro da minha casa, eu escuto, eu passo por coisa, a minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, no meu trabalho. Se esforce. Você tem que se esforçar. Ainda que alguém seja contra você, a pessoa, ela venha com tudo, mas tudo ao contrário, vem abater, xingar, esmorecer, vem fazer você desistir, você tem que se esforçar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim:
Tem de bom ânimo, esforça-te. Eu venci, você também vai vencer. Mas aqui, Deus diz para o Josué, você tem que se esforçar em querer aprender de verdade. Por que eu tenho que me esforçar em aprender de verdade? Meus irmãos, o dia de ontem não é igual ao dia de hoje. O dia de hoje não será igual ao dia de amanhã. Hoje você está com 15, amanhã você vai estar com 20. 20, amanhã 30. 30, mas você estará com 60. Hoje você tem, pode ser que amanhã você não tenha. Tem ouvido para ouvir? Hoje você tem, amanhã pode ser que você não tenha. Hoje está fácil, amanhã pode ser muito difícil. E se for difícil? E se o dia de amanhã for um dia de lutas, de tribulações, de angústias? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a angústia existe. O problema no casamento, ele existe. Problema na igreja, existe. Problema no dia a dia, existe. Problemas existem. Todo tipo de problema existe. Mas se eu não me preparo, agora não vamos ser meninos. Quando a gente fala de problema, a gente lembra de demônio, a gente não acha que aquele problema que acontece dentro de casa é demônio, mas é. A gente não acha, mas é. E nesta hora, tem gente que não usa Provérbios 24, 10, se no dia da tua adversidade for frouxo, for fraco, é porque lá atrás você não buscou fortaleza. Por quê? Porque para isto, você não precisa buscar. Como assim? Quem é que vai buscar santidade, poder, unção de Deus, para discussões e problemas conjugais? Ninguém busca. Sabe por que não busca? Porque problema conjugal, na cabeça de todo mundo é normal. Não tem demônio, demônio não atua no casamento, isso é comum. Marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é comum. Qual família que não acontece? Desgaste tem, um dia, uma hora, não é sempre que a gente tem dinheiro no bolso. Machucado acontece, caiu, foi um descuido, mas ninguém busca. É aí que a palavra de Deus está dizendo. Você vai ver o que Deus diz aqui para o Josué. Ele diz, você tem que se esforçar, meu amigo, você está sendo enganado. O diabo está enganando você, você tem que se esforçar, ter muito ânimo para aprender. E aprender o quê? Não é aprender, irmãos, como é que é que 2 mais 2 são 4. Aprender a costurar e nem fritar não. Olha o que Deus diz. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás o 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Você tem que se esforçar em aprender a lei de Deus, a palavra, praticá-la. Olha o que ele diz: que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aquilo que eu quero que você se esforce, se dedique, se empenhe a aprender, isto, Josué, amanhã vai te ajudar. Então eu vou responder aqui muitas perguntas. Por que naquela hora, em vez de você agir de acordo com os princípios de Deus, com a palavra, na unção, na santidade, você fala besteira, abre a boca, xinga, mente, e etc, etc. Por quê? Por que nós tropeçamos na vida? Porque ninguém se esforça em querer aprender de verdade a palavra de Deus.
Aí amanhã, quando seu filho entrar em casa, seu marido, sua esposa, e vier com um garfo na mão do diabo, vier com pedra, você não vai, se você não se esforçou, você não vai agir de acordo segundo a vontade de Deus, do Espírito de Deus, com a direção de Deus. Você vai agir no natural, na carne. Você vai dizer, não, isso aqui é uma coisa entre famílias, mas Deus não pode estar fora da família. Deus não pode estar fora do negócio do casal. Deus não pode estar fora do negócio que você estiver fazendo, realizando aí fora. Você tem que aprender, tem que se esforçar. Eu não sei isso, vou me esforçar. Não sei orar, vou aprender, vou me esforçar. Não sei jejuar, vou me esforçar. Não dá para ir, mas eu vou me esforçar para ir. Tem que se esforçar. Deus está dizendo para ele, para o Josué, para nós também. Se você, Josué, não se esforçar agora, amanhã, quando você precisar, você não vai ter. Meus queridos, meu culto está sendo gravado. Centenas, milhares de pessoas estão me assistindo, milhares de pessoas estão de cabeça baixa, derrotadas, com qualquer tipo de derrota. Quando falo derrotada, das minúsculas às maiores. Por quê? Porque na hora da adversidade, ela está fraca, ela não age. Por que ela não age? Porque ela não fez lá atrás, não se esforçou lá atrás, não buscou. E quando busca, busca da maneira errada, busca pelo sentimento. Quando busca da maneira errada. Quando se esforça do jeito errado. Você já viu aquela pessoa, quando ela começa assim, se dedicar numa coisa na vida? É igual a pessoa que faz faculdade de Direito. Eu vivi isso quando estava fazendo a faculdade de Direito. Você está na igreja, fazendo a obra, está fazendo a obra, a palavra de Deus é tudo para nós, a palavra de Deus é tudo. Começou a fazer faculdade, aí começa a entrar nos assuntos lá que dizia Aristóteles, Augusto Conte, Max Weber, aí já sai da palavra. Não, mas você tem que entender que não é bem assim, porque Max Weber, que Augusto Conte, amigo, palavra de Deus. Não que o meu professor disse que eu vou botar na justiça, já foge da palavra de Deus. Muitos, quando se esforçam de maneira errada. Se esforça pelo que disse a avó, pelo que disse o avô. Se esforça pelo que está na cabeça, não pelo que está na palavra. Mas para que eu vou tanto para a igreja agora? Para que eu vou jejuar tanto agora? Para que eu vou buscar tanto a Deus, dobrar tanto o joelho agora? Eu não estou com um problema. Mas Deus não disse que ele estava. Deus disse, se esforce agora. Porque amanhã você vai precisar de tudo isso que eu estou dizendo para você se esforçar. Deus não é burro, hein, pessoal? Deus não é burro. Quem tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, se esforce agora. Porque se o dia da adversidade, o dia da angústia aparecer amanhã, você estará de pé, firme, forte, e terá o que falar e o que fazer. Repito, o erro de muitos de nós é na hora querer resolver. A dor veio e você diz, vou lá. Quando a dor, ela às vezes vem, o problema já está bem grande dentro. Já criou raiz. A coisa, quando chega aos seus olhos, aos seus ouvidos, chegou agora, deu o primeiro fruto, mas já está enraizado. Mas se tivesse feito lá atrás, teria todo o material, toda a condição agora. Eu estava falando ali com a minha esposa, um assunto, um caso que aconteceu, de deixar chateado. Às vezes tem que se dedicar agora, para não deixar acontecer. O demônio engana, passa a perna. Se andar na presença de Deus, se ficar certinho, não vamos ser enganados. O problema é que a gente só quer fazer depois.
Você já viu como é que funciona, irmãos, o tal do pré-natal? Você que é mãe, você lembra como é que funcionou? E como é que funciona? Você teve o primeiro sintoma de gravidez. Você vai no médico. Não é assim? Vai no médico, o médico vai lá, vai examinar. O médico, a médica, fala, vamos cuidar disso aí. Nós vamos dar toda a atenção, né? Vamos dar toda a atenção, vamos nos dedicar, qualquer coisinha você vem aqui, a gente vai medir, fazer ultrassom, você vai tomar cuidado disso, e vai ali. 1 mês, 2 meses, 6 meses, e tudo. Se tem alguma coisa de errado, ela já vai se precaver. Ô mãe, olha, tem algo de errado aí. No campo espiritual não pode ser diferente. Mas geralmente a pessoa, ela só vai procurar saber perto já do dia do parto. É uma loucura hoje. A pessoa vai lá, eu estou sentindo umas dores, eu queria dar à luz. Você fez o pré-natal onde? Eu não fiz. Como é que está essa criança aí dentro? Não sei. Então bota para fora, não está saindo. Mas põe para fora, como é que vai sair? O que vai sair daí de dentro? Tem muita gente no lado espiritual, não está cuidando. Aí vai querer pôr para fora, vai querer resolver na hora. Na hora como é que sai? Está com cordão no pescoço, está ruim, a criança está doente, a criança está com um problema no ventre. Se esforça, Josué, mas com todo ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o Moisés, meu servo, determinou. Se esforce na lei, no entendimento, na palavra, para quando chegar a hora, o momento, você não vai falar nem fazer besteira, abobrinha. Eu tenho certeza que Deus está me usando para falar com muita gente aqui. Só vai querer se esforçar na hora. Na hora não dá, igreja. Na hora não dá. Uma vez eu vi uma construção, uma pessoa queria levantar um cômodo acima da casa dele, e ele na hora foi lá, chamou o pedreiro, e disse, olha, quero construir aí uma casa em cima da minha, um cômodo em cima. O pedreiro falou, olha, deixa eu ver a sapata, as colunas, ver tudo aqui. Olhou e falou assim, aqui não dá não. Como é que vamos fazer? Ele disse, nós vamos cavar aqui do lado, vamos cavar bem, vamos fazer uma outra coluna, fazer uma vigazinha aqui, assim, desse jeito, aí depois você pode construir. Tem gente que não. Tem gente que sai construindo, aí está embaixo, liga a televisão que eu quero assistir um filme. Começa a cair um pozinho. Aí caiu um pó aqui em mim. Caiu de onde? Não sei, um cimento, uma areia, caiu aqui na minha cabeça. Ele diz, acho que alguém deve estar batendo o pé lá em cima. Está mesmo. E não só o pé. Porque essa laje vai cair na sua cabeça. É triste eu falar aqui, já que o meu programa está sendo gravado, mas que sirva de ajuda para muita gente. Eu morei ali em São Paulo, para não chegar até a pessoa não ficar triste, caso a pessoa até me ouça, me assista. Morei num lugar ali em São Paulo, e um vizinho meu foi avisado para não ir numa festa. Deus é bom. Foi avisado, não vai, e pegou e foi, desobedeceu pai e mãe, foi. E foi nessas festas que duram a noite toda, festa rave, hoje em dia ninguém fala mais baile, mas sim balada e tal, e ficaram na balada. E tinha um andar, tinha 2 andares, 3 andares e 4 andares. E ficaram todo mundo pulando e dançando. Foi avisado para não ir. Foram avisados para não ir, para não fazer a festa. A primeira laje desceu, já caiu em cima de todo mundo. A segunda caiu em cima do outro e saiu caindo. E só fazendo sanduíche de todo mundo. Os vizinhos, vocês sabem, ele perdeu, não sei, acho que foram 2 ou 3 filhos. Aonde, no quê? Foi assim as lajes, mas foram avisados para não ir. Mas tem gente que na hora que está caindo as lajes, quer correr, mas quando essa hora não dá. A pessoa não quer se precaver.
Deus está falando com a gente. Se esforcem em aprender. Se esforcem em saber. Porque quando o desgraçado vier, ele não vai vir em forma de diabo. Eu dizia para os pastores, quando ele apareceu para Eva, ele não apareceu em forma de que ele era, ele apareceu em forma de serpente. O Adão e Eva estavam acostumados em ver animais. Eles olhavam para a esquerda, para a direita, viam animais. A Eva, quando olhou, viu uma serpente. Falou assim, mais um animal que eu estou vendo aqui. Quando foi ver, era o diabo. Você está tão acostumado com a coisa e não percebe que aquilo é o diabo. Fica aí mais uma revelação em nome de Cristo. Você diz, não, estou acostumado com isso aí. Adão e Eva também estavam acostumados de ver os animais. Quando viu mais um, não viu que era diabo. Para eles era só serpente. Mas diz a Bíblia que era o diabo. Você diz, eu estou acostumado com isso aqui em casa, mas é o diabo. Não, eu estou acostumado com isso aqui, mas é o diabo, você não vê. O dia da adversidade, quando você se mostrar frouxo, essa frouxidão não é por acaso, é porque você não fez nada para estar preparado. Não fez nada para poder vencer aquele problema. Não fez nada. Absolutamente nada. Quanta gente só lembra de Deus na hora da morte? Quanta gente só lembra de Deus na hora do hospital? Quanta gente só lembra de Deus na hora difícil? Mas, se está preparado, meu irmão, se esforçou, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. Eu imagino, mas se esforce. Se esforce diante do que você vive, diante do que você ouve, diante do que você passa no seu dia a dia. Se esforce, se dedique. No mundo você vai ter aflição. Passou por uma, sabe aquela história? Todo dia um leão para você matar. Venceu um, pode ter certeza que tem outro. Mas Deus é contigo. Se você se esforçar, você vai vencer todos eles. Bonito que eu estou pregando aqui, que eu quero ser breve, mas eu falaria aqui a respeito do Daniel. Que era o Daniel e uns outros pregadores da época. Veja o caso do Daniel. Todos os dias o homem se esforçava. Todo dia tinha os seus afazeres, tinha o reino do rei Dario, mas ele, vou me colocar diante da janela aberta que dá de frente para a banda de Jerusalém e vou buscar Deus. E vou orar 3 vezes ao dia. E lá estava ele, 3 vezes ao dia. Quando os acusadores de Daniel perturbaram Daniel, vou lá, olha, estão atrás de você, não faz isso não, eu vou me esforçar. Não, eu vejo pessoas que dizem, pastor, o problema está vindo a mim. O problema foi a Daniel. Mas Daniel desistiu, deu pé para trás? Ao contrário, Daniel continuou. E aquele problema que foi até o Daniel, que os acusadores, aquele não era o problema, aquele era só o início. O problema foi todo lá na cova. Jogar ele lá. Mas ele tinha se esforçado, se dedicado. Quem se esforça, quem se dedica, quando estiver no dia da adversidade, não vai correr de leão, não vai correr de acusador, não vai correr de ninguém. O Senhor será contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Está escrito na palavra, quando jogaram ele lá, os leões vieram que vieram, só que os anjos apareceram. Isso aqui não, isso aqui é uma pessoa que se esforça todo dia, se esforça em ser honesto, se esforça em ser direito. Quantos não tentaram barganhar o Daniel? Quantos não tentaram lesar, passar a perna, ganhá-lo para o erro? Mas Daniel se esforçou em ser fiel, em ser justo, em ser de Deus. Teve que enfrentar aquelas pessoas. Parafraseando, vamos um pouquinho assim, esticando, não saindo da Bíblia, mas imagine vocês, 3 presidentes, cada um tomando conta de 40, Daniel tomando conta de um grupo de 40. Esses 40, esse homem que toma conta de 40, persuadiu os 40, deve ter feito um bolo lá de cabelo com eles. Esse com 40 deve ter enganado também. Esses 40 que estão com Daniel vão dizer, eles estão bem, olha, eles têm de tudo,
Daniel não faz negócio com a gente. Daniel ainda tem que enfrentar de ter que fazer esses serem justos. Porque esses podem ficar com ciúme, com inveja, e falar, olha lá, até largar o Daniel. Mas Daniel teve luta em todos os lados, nós temos luta de todos os lados, mas devemos fazer o que está escrito na Bíblia. Se esforçar. Quantos de vocês já não receberam propostas? Muitos de vocês aqui receberam tais propostas, você tem que se esforçar em resistir a essas propostas, sejam elas quais forem. A coisa que nós abraçamos hoje, que, ai, que gostoso, está lambuzando da boca. Daqui a pouco você vai para o banheiro e não sai de lá, irmão. Quem nunca comeu, quando come, se lambuja. Vai te dar uma diarreia, um problema, vai ficar no hospital, ficar ruim. Comeu demais, não devia ter comido, atacou a parte do corpo. Tem que resistir, ainda que pareça ser bom. Gostei do que o missionário falou. A pessoa diz, não, eu vou botar uma imagenzinha aqui na minha casa. A Bíblia diz para não ter. Ah, mas não é para ter, você é doido, você vai ser contra a palavra de Deus? Mas é tão bonito, é feito de ouro, folheado a ouro, um vidro, uma pedra, não interessa, eu não vou ser contra Deus, eu vou resistir, eu vou me esforçar em cumprir a palavra, eu não quero, muito obrigado, vou ficar de mal com você, chateado, não fica, amigo, mas eu vou preferir ficar com a palavra de Deus. No dia da adversidade, não vai ser Ele que vai me ajudar, quem vai me ajudar é Deus, irmão. Eu tenho que me esforçar em ficar com a palavra, não interessa. Aleluia.